Olá, graça e paz, boa noite, que Deus abençoe em Cristo todos vocês, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com você uma mensagem, uma transmissão. Deus abençoe vocês. Ao som de Brilhar por Ti, esse louvor que marcou a minha infância, minha adolescência, e ainda continua marcando. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Quero que através de minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Amém, amados irmãos? Eu quero deixar convosco, com os irmãos, com cada irmão, uma meditação na palavra. Em Mateus capítulo 7, eu vou deixar a transmissão salva e aí você pode assistir depois, tá? Mateus 7, o versículo é o 13 e o 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, largai a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Está aí a Daniele. Boa noite, Daniele. Paz do Senhor. A irmã Danila também. Paz do Senhor para vocês. Vou dar uma cena aqui para vocês. Convidem outras pessoas. E que Deus abençoe todos vocês, tá? Nesta noite eu quero compartilhar uma reflexão da palavra. Entrou a irmã Sabrina. Paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe. Convida aí os amigos, os irmãos. Envie para o maior número de pessoas possível. Eu quero falar nesta oportunidade de algumas verdades do reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muita confusão, seja na área política, na área religiosa. E nós precisamos nos situar na palavra de Deus, guardarmos o nosso coração na palavra de Deus para não sermos confundidos. A irmã Danila colocou a paz e a alegria do Senhor, amém. A irmã Sabrina colocou a paz do Senhor Jesus Mateus, amém. Que Deus abençoe vocês. Convidem os amigos de vocês. Como são muitas lives, né? As pessoas ficam indecisas, né? Mas essa live não vai ser muito extensa, mas vai ser muito proveitosa e útil para a tua vida. Então, nesse sermão, né, aqui
nós temos algumas verdades do reino de Deus. Entrou a irmã Kelma, paz do Senhor, Kelma, boa noite. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos dessas verdades para não nos confundirmos, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Sermão do Monte, ele é o sermão que marca o início do ministério de Jesus. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus começou a aparecer diante das pessoas em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 1 e 2 falam sobre o seu nascimento e sobre a sua origem. Em Mateus capítulo 3 ele aparece diante de João Batista e é batizado por João. Em Mateus 4 ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo. Em Mateus 4 ele inicia o seu ministério ensinando, curando e pregando. Aqui no capítulo 5 ele encontrou uma grande multidão e passou a ensinar essa multidão e aos seus discípulos. E esse sermão, o Sermão do Monte, é o sermão do reino dos céus. É um sermão que fala muitas vezes sobre o reino de Deus. Então, o tema central, o foco central é o reino de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 10 ele diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No versículo 20 ele diz assim: Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No versículo 33 ele diz assim: Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 21, que foi um dos versículos que eu li aqui, diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A irmã Kelma colocou aí paz do Senhor. Amém, irmã Kelma. Entrou a irmã Marina, paz do Senhor. Convida aí o maior número de pessoas. Entrou a minha tia Francisca Liane. Que Deus abençoe, gente. Então, eu quero aqui ressaltar algumas observações que eu vou fazer do texto, falando sobre o reino de Deus. Como é que eu consigo discernir o reino de Deus? O que é reino de Deus? O que não é reino de Deus? Todo mundo tem algum tipo de simpatia a Deus. Todo mundo confessa a Deus da boca para fora. Todo mundo diz que é filho de Deus. Mas como é que eu reconheço os verdadeiros filhos de Deus? Como é que eu reconheço que eu de fato sou filho de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. Uma pessoa que estrupa, uma pessoa que mata, uma pessoa que faz o mal a outra, ela está agindo como filho de Deus? E é isso que Jesus vai responder. Olha aí, entrou a irmã Cristina Vieira, que Deus abençoe, diretamente do Canidé. Pai do Senhor, minha irmã, abraço para o irmão Wellington, abraço para a Crislaine, que Deus abençoe. Então, como é que eu reconheço o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo? Cortaram a Bíblia, lê o versículo, todo mundo é capaz. Mas aí, Jesus vai ensinar que existe uma forma de você analisar como se comporta o verdadeiro crente, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus. No versículo 13 e 14, que foi os primeiros que eu li, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está traçando dois caminhos, só existem dois caminhos. É o caminho largo, que é o caminho que conduz à perdição, é o caminho do pecado, é o caminho onde faço o que quero, penso o que quero, pratico da forma que eu enxergo, da forma que eu acho que é bom. Então Jesus está delimitando os dois caminhos. E o caminho estreito, que é o caminho que é apertado, mas é o que conduz à vida. O caminho largo é o caminho do mundo, é o caminho onde tudo é possível. Onde você faz o que quer, onde você não presta contas a ninguém. Onde praticar o erro é algo comum. Esse é o caminho largo. É o caminho que as pessoas, e a maioria delas, estão seguindo. Jesus diz que o caminho largo, que conduz para a perdição,
São muitos os que entram por ele. São muitos os que estão no caminho largo. É o caminho onde tudo é possível. Onde, aparentemente, nada tem influência. Nada tem consequência. E esse não é o caminho da salvação. O caminho da salvação, Jesus vai dizer que ele é apertado e ele é estreito. É uma porta apertada e estreita. O que é que isso significa? Significa que o caminho da salvação ele é difícil. Ele é doloroso, ele muitas vezes causa lágrimas em nós, ele muitas vezes causa em nós uma mudança radical de vida. Ora, se a porta é estreita, isso significa que para mim entrar nessa porta, eu não posso levar muita coisa, eu não posso levar bagagem, eu preciso entrar por ela sozinho, abandonando, renunciando. Jesus, em outra oportunidade, disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esse caminho ele é marcado pela renúncia. Diferente do mundo, que vive sob a prática das paixões, das contaminações, em Cristo, no Evangelho verdadeiro, você não vive mais como antes. Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo, agora tudo é novo. Você não vive mais por si mesmo, você não faz mais o que quer, não vai mais para onde quer, você não fala mais o que quer, você não age mais da forma que queria. Por quê? Porque é a novidade de vida. Você não pensa mais como antes, você não age mais como antes. As suas práticas, elas mudaram. Por quê? Porque o caminho é estreito e muita coisa fica para trás. Coisas que eram normais antigamente ficam para trás. Entrou aí a tia Lidu, paz do Senhor, tia, boa noite. Convida aí os amigos, as amigas. A irmã Cristina também, convida aí os amigos. A tia Liane. Todas vocês, que Deus abençoe. Então, o caminho estreito ele é marcado por dores, por aflições, por dificuldades. Os cristãos primitivos, muitos deles tiveram seus bens espoliados, confiscados. Alguns morreram em face da morte. Se você ler a história da igreja e ler os mártires, você vai encontrar que esse Paulo, Paulo e Pedro, eles foram mortos por Nero. Os homens principais da igreja, os principais homens da igreja, foram martirizados. Então era um caminho difícil. É isso que Jesus quer dizer com porta estreita, é um caminho difícil. A maioria das pessoas não entende a sua escolha, não entende a sua prática. Por quê? Porque a maioria estão no caminho largo. O caminho que não conduz à vida, o caminho de morte espiritual. Mas nós não, nós estamos seguindo o caminho da vida eterna, o caminho que conduz à vida eterna. Aí no versículo 15, está escrito assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, a vida cristã é um desafio. Você precisa ter cuidado, por quê? Porque no meio dessa caminhada com Deus, existem muitas pessoas que vão esbarrar com você, que você vai encontrá-las aparentemente na fé, mas que elas não são de fato cristãs, que não são de fato servas de Deus. Então o cristão ele é cuidadoso, ele é meticuloso. O falso profeta que Jesus está falando, possivelmente eram os fariseus, os religiosos do seu tempo. Eram os homens que cuidavam da aparência, homens que pareciam santos. É muito fácil você vestir uma gravata, um paletó e parecer santo. Ter uma Bíblia na mão. É uma Bíblia, em qualquer loja você consegue comprar, até mesmo online. Mas o que me faz diferente, o que me faz um autêntico servo de Deus, não é a Bíblia que eu porto, não é a mensagem que eu prego, mas é os frutos que eu produzo. É isso que Jesus está ensinando. Ele diz assim: os falsos profetas, eles se apresentam disfarçados em ovelhas. Eles têm a aparência de homens de Deus, eles têm a aparência de pessoas de Deus, têm a aparência de irmã, têm fala de crente, parece um crente, mas as suas ações desmentem. Jesus diz: por dentro eles são roubadores. Quer dizer, eles têm uma aparência de fiéis, de servos de Deus, mas interiormente
eles são amantes do dinheiro. Eles são amantes dos prazeres. São os falsos profetas. Em Mateus 23, versículo 27, Jesus fala sobre alguns deles. Eu vou ler aqui um texto muito importante sobre o verdadeiro evangelho. Mateus 23, versículo 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belas. A aparência deles é bela, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Eles cuidam do exterior, mas se esquecem do interior, do coração. É a pessoa que está preocupada com a publicidade. Ela está preocupada com a exteriorização, mas não se preocupa em agradar a Deus no coração. Escute bem isso aqui. Deus, ele não me vê como o homem me vê. Deus, ele não conhece o que as pessoas veem de mim. Deus conhece a mim e a você dentro do nosso coração. A biografia de Deus é no coração. Ele vê o que está oculto, ele vê o que está dentro do teu coração. Qual seria a possibilidade de nós, eu e você, aceitarmos numa galeria uma prostituta? Seria quase impossível. Por quê? Porque as práticas de uma prostituta não condizem com o nosso senso crítico. Mas na Bíblia, uma prostituta é colocada como na galeria de heróis da fé. Raabe, a prostituta, está como uma heroína da fé. Está como aquela que encabeçou os heróis da fé. Então veja que a forma com a qual Deus trata com o homem é diferente da que os homens se tratam. Qual seria a possibilidade de alguém considerar um assassino, um homem que matou um homem? Entrou a irmã Regina, que Deus abençoe, convidei os amigos. Qual seria a probabilidade de você colocar para dirigir um povo um assassino? Um homem que matou uma pessoa. Seria quase que impossível, mas a Bíblia diz que Moisés, mesmo sendo o assassino de um egípcio, Deus o escolheu para ser o legislador e que posteriormente iria escrever: não matarás. Então veja que Deus, ele não avalia as pessoas e os homens de acordo com a ótica exterior, mas de acordo com o coração. É por isso que ele não está preocupado com o exterior do homem. Ele está preocupado com o coração do homem. O próprio Senhor Jesus disse aqui: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós expelido os demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres? Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Troio Caio, a irmã Regina, que Deus abençoe. Paz do Senhor, gente. Então Deus não está preocupado com o meu título, com a minha posição social. Ele não está preocupado com quem eu sou nas mídias sociais. Ele está preocupado com o meu coração. A adoração, ela não provém da minha roupa. Ela provém do meu coração. É o meu coração que é aprovado ou desaprovado por Deus. E os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, eles cuidavam muito bem da parte exterior. Em Mateus 6, se você ler lá, entrou aí a Gabi, Pai do Senhor, Gabi, boa noite. Se você ler lá em Mateus 6, eles praticavam caridade para que as pessoas vissem. Então eles cuidavam da prática exterior da caridade. Mateus 6, versículo 1 em diante. Eles oravam, Jesus disse que eles oravam não para que Deus os recompensasse, mas para que as pessoas os louvassem. Então a oração deles não era para Deus, era para que as pessoas vissem. No versículo 16 de Mateus 6, Jesus recrimina o jejum dos fariseus e dos hipócritas, porque eles não jejuavam para Deus, mas para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Então perceba que a prática da fé, ela não é apenas externa. Mateus, você está dizendo que eu não devo orar em público? Que eu não devo jejuar? Que eu não devo exercitar a caridade? De forma alguma.
O que eu quero dizer e o que Jesus está dizendo é que essas coisas elas não podem ser apenas públicas. Elas precisam partir do meu coração. Tanto que no versículo 20 de Mateus 6, ele diz assim: porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo que a sua fé não pode ser apenas no culto, não pode ser apenas numa reunião no domingo, ou em uma live, ou em qualquer lugar que seja. Ele está dizendo que a sua fé, que a sua prática precisa ser regida pelo teu coração. Os fariseus, hoje, chamar alguém de fariseu é um insulto. Naquele tempo, você ser chamado de fariseu era um elogio. O farisaísmo, ele surgiu após o exílio babilônico. Quando o povo voltou do exílio, Deus começou a censurar, através do profeta Malaquias e outros profetas, que eles haviam abandonado a casa de Deus e a lei do Senhor. Aí, como reação a esse abandono, surgem os fariseus. Eles vão no sentido contrário. Enquanto todo mundo abandona a lei, abandona a prática, eles vão passar a praticar rigorosamente a lei do Senhor. E qual é o problema disso? O problema é que eles foram para o outro extremo. Como a maioria da sociedade, do povo judeu, não estava praticando a lei, nem nenhum costume, nenhuma prática de observância da lei, eles passaram a praticar muito e a recriminar quem não praticasse como eles praticavam. Um fariseu tradicional, ele jejuava 3 vezes a 4 vezes por semana. Ele mantinha uma vida regular de oração. Ele era um assíduo leitor, ele era um assíduo conhecedor da lei. Então ele mantinha uma vida rigorosa de fé, de piedade. Mas aí Jesus recrimina por quê? Porque isso passou a ser apenas uma tradição externa. Jesus disse que eles passaram apenas a cumprir um ritual e se esqueceram do principal da lei, que era o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Então, perceba que os extremos, eles causam problemas. Eu preciso praticar para que as pessoas vejam? Preciso. A minha fé, ela contém uma ética, conduz a um padrão público de vida. Mas isso me salva, isso me torna um merecedor da glória de Deus? De forma alguma, porque a salvação não é por merecimento. Então, como é que eu preciso equilibrar essas duas coisas? Eu preciso amar a Deus no meu coração, amar o meu próximo como a mim mesmo e praticar o que é justo. Eu preciso equilibrar. Os fariseus, os religiosos, se esqueceram do equilíbrio e passaram a guardar apenas tradições, apenas mandamentos que eles mesmos deturpavam e haviam perdido a fé verdadeira em Deus. O versículo 16 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Como é que eu conheço alguém que vive uma fé verdadeira e uma fé falsa? Pelos frutos. Sempre o cristão precisa identificar os frutos das pessoas. Pelos seus frutos, versículo 16, os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Olha aí, rapaz, entrou o Pedro aí, entrou a irmã Bebeta, que Deus abençoe, irmã Bebeta. Deus abençoe a senhora. Manda um abraço aí para o irmão Mimi, que Deus abençoe. Estou falando aqui sobre a fé verdadeira e a fé nominal, ou uma fé falsa. Então, o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem, qual teme a Deus, ele é conhecido pelos seus frutos. Isso significa que ele é isento de erros? De forma alguma. Mas o homem que teme a Deus, ele não é conhecido pelo que ele fala apenas, mas pelos frutos que ele produz. O verdadeiro profeta, ele é conhecido pelos frutos que ele produz.
Jesus condenou nos fariseus a aparência de piedade. O que é a aparência de piedade? É parecer-se com alguém piedoso, alguém fiel, alguém crente, mas interiormente não ser isso. Ele chamou chamou os fariseus de sepulcros caiados, que por fora eram lindos, mas por dentro eram podres. Você já conheceu alguém assim? Que na aparência ele é crente. Ele parece com crente. Ele parece com o homem de Deus, mas quando nós captamos os seus frutos, as suas obras, as suas reações, nós não encontramos ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então o que Jesus está dizendo é assim: vocês conhecerão os falsos pelos frutos. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau. Uma árvore má não pode produzir fruto bom. Olha aí, rapaz, entrou a irmã Verônica do Canidé. Paz, minha irmã, que Deus abençoe sua família. Então, eu preciso reconhecer a árvore, eu preciso reconhecer o fruto. Eu não conheço, nem você, nós não conhecemos os corações das pessoas. Então, como é que eu vou reconhecer que alguém está usando de má fé ou de boa fé? Eu preciso olhar para o fruto daquela pessoa, as suas práticas, as suas ações, o seu histórico, o seu testemunho. O fruto do Espírito, uma coisa muito importante que os cristãos não avaliam, é o fruto do Espírito. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem um fruto, que é o amor. Ele tem amor pelas pessoas. Ele tem alegria, ele tem paz, ele tem domínio próprio. Por quê? Porque ele é de Deus. Ele é do Espírito. O Espírito gera isso nele. Versículo 19 de Mateus 7 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O falso profeta, o homem que usa de má fé para enganar as pessoas, ele não vai subsistir, ele não vai resistir no dia do juízo. O falso profeta, ele pode enganar a todos, mas a Deus ele não engana. E a pior ruína do homem que tenta enganar, que tenta usurpar a fé das pessoas, é que um dia ele vai se encontrar com Deus. Ele vai se encontrar com um olho que tudo vê. Ele vai se encontrar com os olhos como chama de fogo, que queima tudo. Porque ninguém escapa dos olhos do Senhor. Ninguém foge do conhecimento de Deus. Todos hão de prestar contas no dia do juízo. Se você já leu a Bíblia, tanto como eu, você vai reconhecer que Jesus falou de dois tipos de pessoas que existem. É o joio e o trigo. E ele disse que nós não devemos arrancar o joio antes do tempo para que não seja arrancado junto com o joio e o trigo. Mas nós devemos reconhecer que existe o joio na igreja ou em qualquer instituição, qualquer local que se denomina cristão. Existe o que é, existe o remanescente, o fiel, o firme, o santo, mas existe o profano, existe o falso, existe o apenas nominal. Ele tem nome de que é, mas não é. Então, o cristão ele precisa reconhecer, ele precisa provar os espíritos. 1 João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz que devemos provar os espíritos. Porque muitos falsos profetas têm se colocado no mundo, têm aparecido. Nós precisamos provar para que não sejamos enganados. Qualquer pessoa é capaz de manusear um texto bíblico, mas eu preciso procurar o fruto espiritual daquela pessoa, daquele homem. Entrou a irmã Joana, a minha prima. Abraço, prima. Deus abençoe. Então, eu preciso sempre ter esse cuidado. É possível alguém ir à igreja todo dia e não conhecer a Cristo? É. É possível alguém ler a Bíblia toda e não conhecer a Cristo? É. Olha, eu li um artigo falando sobre um famoso traficante brasileiro. O nome dele é Fernandinho Beiramar. Você já deve ter ouvido falar de Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar ele é conhecido pelos seus múltiplos crimes. Ele já matou, ele já esquartejou, ele já sequestrou, ele já vendeu entorpecentes. E esse homem, ele fez
ele fez um bacharel em teologia, ele se formou em teologia, apresentou uma monografia sobre Jesus Cristo e criticou a teologia da prosperidade e algumas alas do protestantismo. Quer dizer, ele teve o conhecimento necessário que alguém poderia para ser salvo. Ele leu a Bíblia, ele leu sobre Jesus, mas não houve no coração dele uma transformação que o fizesse mudar de vida. Ele tem conhecimento, mas isso não foi o suficiente para penetrar no coração dele a luz do Evangelho. Então, existem muitas pessoas que professam da boca para fora, mas os corações estão distantes de Deus. E Jesus, ele teve muito problema com isso. O problema que ele mais teve, quando esteve aqui na terra, foi com os fariseus. Não foi com os ímpios, não foi com os gentios, foi com aqueles que pareciam ser santos, que pareciam ser pessoas de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nem todo mundo que é de Israel é israelita. Nem todo mundo que está nos círculos das igrejas é de Cristo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que a fé não é de todos. Nem todo mundo crê. Nem todo mundo acredita como eu e você acreditamos. Então nós precisamos ter o devido cuidado com os falsos profetas. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus disse que eles são tão sutis, são tão enganadores, que eles, se for capaz, enganarão até os próprios eleitos. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, são pessoas convincentes, que quando pegam numa Bíblia, você diz, essa pessoa está certa. Mas quando ela é convidada a vencer a carne, as paixões, o mundo, o dinheiro, ele não resiste. Por quê? Porque ele não nasceu de novo. Ele não tem a Cristo, ele não tem o Espírito de Cristo. E daí você vê muitos escândalos, né? Tanto sexuais como financeiros. Por quê? Porque quando a fé dele precisou ser posta em prática, ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais os prazeres do que a Deus. Por quê? Porque ele era apenas um falso profeta. Ele mantinha apenas a exterioridade, ele praticava apenas o exterior, mas não cuidou do que era interno, ele não cuidou do coração. E nós precisamos ver e precisamos observar isso. Versículo 20 diz assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Em 2 Pedro, capítulo 2, se os irmãos estiverem entendendo, colocam um amém aí, colocam um aleluia, para me saber que você está acompanhando. Em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro fala destes homens, viviam uma vida de fé. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eles vão ser condenados. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. São aquelas pessoas que vivem em escândalos, que vivem manchando a reputação do Evangelho, que usam a fé para ganhar dinheiro, que usam a fé para atrair os incautos. Então o cristão, ele reconhece os hereges, os mentirosos, ele prova os espíritos e sabe quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Versículo 3 diz que eles são movidos por avareza e farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então aí ele vai
prosseguir descrevendo como são esses homens. E você precisa reconhecer. A Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, ou que Deus não é Deus de confusão. Deus ele não é um Deus que atua em meio a mentiras, em meio a infâmias, em meio a desonras. Ele não atua nisso. Nós cometemos erros? Cometemos. Nós falhamos? Falhamos. E Deus pode nos usar? Pode. Mas aqui Jesus está falando de uma prática contínua. O versículo 23, ele diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Essas pessoas nunca tiveram um relacionamento real com Deus. Aí ele diz na continuação: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A irmã Liduíno colocou amém. Bebeta colocou: Mateus, pela sua oração pelo irmão Pontes, está internado e entubado, só um milagre. Amém. Eu já tinha até salvado. É o pai da irmã Márcia, é isso, Bebeta? Já tinha até salvado o nome dele para orar. É o pai da irmã Márcia que está entubado. Nós vamos orar pelo irmão Márcio. Pelo irmão Pontes, perdão. Entrou o irmão Isaac, a paz do Senhor. A irmã Aurilene, a paz, gente, que Deus abençoe. Nós vamos orar aqui no final, como a irmã Bebeta bem me lembrou, pelo irmão Pontes, que está entubado, tá bom? E vamos orar pela família de vocês. Então, nós precisamos ter o cuidado. Nem todo mundo que está com o microfone ou com a Bíblia na mão, e possivelmente até faça milagres, isso não é a garantia de que ele é de Deus. Olha o que Jesus diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios. Olha, isso não é a garantia de que alguém viveu em Cristo. Você pode expulsar demônios, a pessoa pode expulsar, pode pregar, mas não é uma garantia. O Isaac colocou: sou teu fã, amém, meu irmão, eu que sou seu fã. A irmã Aurilene colocou: a paz do Senhor. A irmã Lidu colocou: o Gernardes também foi entubado. Amém. Nós vamos orar pelo irmão Pontes, pelo irmão Gernardes. E se você tiver alguma pessoa aí, ou até mesmo alguém da sua família, coloca aí, comenta, que nós vamos ler o comentário aqui e fazer uma oração daqui a pouco. Então você fica, né, para orar comigo. Então, nós precisamos ter cuidado com os falsos ensinos, falsos profetas. Jesus bem disse que eles estariam no nosso meio. Não se espante, eles estão no nosso meio. Eles estão dentro das igrejas. Às vezes, infelizmente, eles são até pastores. Então, o cristão precisa ter o discernimento, ele precisa buscar nas escrituras o respaldo para poder identificar quem é de verdade e quem é de mentira. O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse, ele condenou algumas igrejas. Por quê? Não condenou, censurou. Porque elas estavam aceitando espíritos enganadores falando dentro da igreja. Ele disse que havia uma igreja que estava suportando o ensino de Balaão e outra que estava suportando o espírito de Jezabel. Você acha que isso não se enquadra também para os nossos dias? Você acha que todo mundo que diz ter uma profecia, essa profecia realmente provém do Senhor? Então nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Existem pessoas que, pelo engano de... Vamos entrar aqui na questão da profecia. Existem pessoas que perderam o casamento, perderam uma vida conjugal porque creram em profecias que eram esquisitas. Existem outras que perderam empresas por conta de profecias esquisitas. Então, irmãos, a Bíblia, ela não é um enfeite. A Bíblia serve como profecia para a tua vida. Mateus, pode alguém ser usado em profecia para falar algo futuro para mim? Pode, Deus pode tudo. Alguém pode falar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Mas o padrão de Deus é a Bíblia. É pela Bíblia que nós somos advertidos. É pela Bíblia que nós somos guiados. A Bíblia foi escrita no período aí de, se eu não me engano, quase 2000 anos, para o cristão ter ela em sua mente, em seu coração, em suas mãos. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Nem todo espírito que está
nas nossas igrejas ou nos nossos templos é o Espírito de Deus. Nós precisamos do discernimento do Espírito. Jesus disse que é a árvore má, é a árvore que dá mau fruto. É aquele que, diante do tempo, ele mostra quem ele é, ele mostra os seus pecados. Ele mostra que ele não tem amor às vidas, que ele não ama ninguém. E o versículo 21 e 22 fala sobre falsos crentes. Versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, existem pessoas levantando as mãos, abrindo as bocas, mas o que vai garantir, o que vai definir se seremos salvos não é isso. O que vai definir se a nossa vida vai resistir ao juízo de Deus é a nossa obediência. É o nosso testemunho interno com o Espírito. Entrou aí a irmã Mária, que Deus abençoe. Mária, boa noite. A irmã Sabrina colocou: eu creio que Deus está no controle de tudo. Amém. É isso mesmo, irmã Sabrina. A irmã Bebeto colocou: gente, vamos estar em constante oração. Muita gente com Covid, verdade, gente. Muita gente, né, pegando a doença. Então nós não devemos menosprezar essa doença. É uma doença bem difícil, né, bem complicada. Ainda mais com essa variação. Então se cuide da sua família. A doença está em todo lugar. Onde você menos espera, ela está com as pessoas. Então temos o cuidado e oremos pelos que estão, né, para que eles possam alcançar e recuperar a saúde. Então, os falsos cristãos que Jesus está falando são os cristãos nominais. São aquelas pessoas que nasceram na igreja, algumas delas, né? São pessoas que frequentaram cultos, que foram, levantaram as mãos, que até mesmo pregaram, como eu estou fazendo aqui, né? E eu preciso também me colocar nessa análise, eu preciso me avaliar para ver se eu estou na fé. Nós precisamos nos avaliar. Então essas pessoas elas vão chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Eu fiz muitos sinais e prodígios em teu nome. E Jesus vos dirá claramente, abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas pessoas morreram enganadas, achando que estavam servindo a Deus. E não estavam. Como os fariseus. Eles achavam que estavam agradando a Deus. Então, nós precisamos colocar um pouco a mão na consciência e pensar: será que eu estou servindo realmente a Deus? Ou é uma causa humana? É uma tradição humana? Eu estou realmente com o meu coração em Cristo ou apenas há um costume de praticar um culto, de participar de um culto? Eu preciso refletir nisso. Eu estou apenas ouvindo a palavra ou estou vivendo-a em sua prática, em sua integridade? Nós precisamos ter cuidado. Muitos naquele dia dirão: Senhor, eu te servi, eu estava lá, eu participei. Entrou o irmão Anibal, a paz do Senhor, irmã Vera, a paz do Senhor. Então, nós precisamos, né, nos agarrar a isso. Jesus disse assim, aí para completar, Jesus disse assim: todo aquele, pois, que ouvir estas minhas palavras, e que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Como é que você sabe que naquele dia você não vai ser esse falso cristão? Esse falso homem que foi condenado por iniquidade? É que você ouviu a palavra, ouviu o que eu estou pregando, você vai buscar colocar em prática. Você não vai fazer, como diz aqui em Fortaleza, ouvir de mercador. Quer ouvir de mercador? Ouvir, mas não ouvir. Você vai ouvir e vai guardar no coração. E vai procurar colocar em prática. Por quê? Porque a palavra ela só é eficaz quando eu busco cumpri-la. Eu busco praticá-la. Aí ele diz: um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A tua casa, eu creio firmemente. Eu e você estamos edificados sobre a rocha. Essa palavra não vem do coração de Mateus.
Está vindo o coração de Deus para você. Você está edificado, a sua casa está edificada. Eu creio dessa forma. Se há alguém que não está com a casa edificada sobre a rocha, que o coração anda duvidoso, descrente, pensando em coisas más, eu vou orar por você. Eu vou orar para que Deus ele possa colocar confiança no teu coração. Mas eu tenho plena convicção de que o meu coração está em Deus. Está no Cristo, está na rocha. Ele está firmado em Cristo. Tem um louvor que diz assim, ó, firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para provar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Então, o seu coração, o meu coração está firmado na rocha. A irmã Aurelene colocou aleluia, a irmã Danilo Glórias, o Marcelino aí, que é o meu chefe, meu patrão. Deus abençoe Marcelino, paz do Senhor. Então, o nosso coração, ele não está firmado numa filosofia, ele não está firmado em um homem, ele não está firmado em uma doutrina, um preceito humano, ele está firmado em Cristo, que é o fundador da fé. E o versículo 26 diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a ruína. Então, vai haver um dia que essas coisas vão acontecer. Vai bater um vento, vai transbordar um rio, vai chover na tua vida. Aí vai ser o dia que vai ser comprovado se de fato você estava em Cristo ou se você construiu a sua casa sobre a areia. Para a irmã Bila, a irmã Sabrina colocou aleluias. Que Deus abençoe, irmã Bila. Um abraço. Então, a fé verdadeira ela vai permanecer até o fim. Jesus está dizendo que só existem duas classes de pessoas. As que vão até o fim, que construíram sua vida sobre a rocha, e as que, diante dos desafios, dos problemas, vão sucumbir. Por quê? Porque construíram sobre a areia. E essas pessoas podem ser pessoas que andaram nas igrejas, ouviram palavras, até mesmo participaram de cultos, fizeram milagres, pregaram, mas os corações delas estavam apartados, estavam distantes de Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou orar aqui pelos irmãos que pediram oração. Né? Entrou o Gabriel aí. Paz, Gabriel. Deus abençoe. Vou orar pelo irmão Pontes, que está entubado. Que é o pai de uma amiga nossa, está entubado. Vou orar pelo irmão Gernarques, que também me parece que está entubado. Gente, há muitas pessoas, né, enfermas. Eu mesmo hoje amanheci com febre, mas graças a Deus estou melhor. E há muitas pessoas com Covid-19, né? Então vamos orar por essas pessoas, para que Deus possa conceder graça. São muitas pessoas morrendo. É algo muito, muito comovente. Então vamos orar. Se tiver outra pessoa aí que você conhece, ou que você quer apresentar, uma família, ou a sua família, você comenta aí que eu vou aqui orar por você. Eu vou ver os irmãos que estão aqui. Está a irmã Danila, paz do Senhor, a irmã Sabrina, paz minha irmã, a irmã Lidu, que é a minha tia Lidu, a irmã Vera, que é ali do Canindé, a nossa amada irmã, a Aurilene, que sempre está aqui, louvado seja Deus, a irmã Bebeta, a irmã Bila e a irmã Verônica. Que Deus abençoe vocês, tá? A irmã Vera colocou aqui, ora pelo meu primo e a minha prima que está internado com Covid. Amém. Vamos orar por todos, tá? Vou começar agora, você pode orar na sua casa também. Senhor Deus Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor.
Eu venho aqui especialmente apresentar algumas pessoas que foram, Senhor, mencionados aqui na live. O irmão Ponte, Senhor, que está internado, que está entubado. O pai da irmã Márcia, Senhor. Visita aquela família. Visita o irmão Ponte, Senhor. Restaura a saúde dele, restaura o seu ânimo, o seu vigor. Não permita, Senhor Deus, que a sua saúde seja abalada neste momento tão difícil, Senhor. Também entrego em tuas mãos o irmão Genarque, Senhor, que está entubado, que está, Senhor Deus, acometido desta doença. Que tu possa visitá-lo nesta hora, Senhor. Que tu possa guardá-lo. Que tu possa, Senhor Deus, fazer com que a sua saúde seja restaurada. Te entrego também os primos da irmã Vera, o primo e a prima que estão com Covid. Que tu possa visitar, Senhor, nesta hora. Não permita que nenhum mal venha suceder, Senhor, que nenhuma ruína em sua saúde venha se acometer, mas guarda-os, cura-os. É isso que eu te peço, Senhor. Também te peço pela minha família, te peço, Senhor Deus, pelos irmãos que participaram, que tu os guarde com saúde, com amor, com graça, que tu os guarde na fé, Senhor. Eu entrego tudo em tuas mãos. Eu entrego, Senhor, o nosso presidente, a nossa nação, os nossos governadores. Eu entrego em tuas mãos os prefeitos, eu entrego em tua mão as pessoas que estão nos hospitais, nos leitos, dependendo de respiradores, outras que estão sendo entubadas, que tu possa visitar, Senhor. Que tu possa conceder, Senhor Deus, livramento. É isso que eu te peço, tu que és o médico dos médicos. E que nada ocorre sem a tua permissão, Senhor. Visita nesta noite, nesta madrugada. Visita trazendo saúde, trazendo resposta às orações dos teus filhos, Senhor. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmã Joelza, irmã Bebeta, irmã Danilo, todos os irmãos, que Deus abençoe. Vou encerrar aqui, tá? Se você quiser assistir a palavra, vai ficar salvo aí no Instagram, você pode assistir depois, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por todos vocês participarem. Deus abençoe.